Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e as ações da Petrobras e uma paulada de dividendos que essas estatais poderiam te destravar para o longo prazo. Tanto o Banco do Brasil e a Petro, as principais ações de estatais que temos aqui na Bolsa de Valores do Brasil, poderiam destravar bons dividendos, tá? Isso para você que tem uma lupa de longo prazo. Fora isso, além de um dividendo provável de mais de R$ 10 por ação, que dá um yield extremamente alto quando você projeta por longo prazo, para além de todo esse dividendo, você ainda tem um potencial expressivo de valorização nessas ações, de mais de 300% olhando para o longo prazo. Então já fique comigo até o final, já para você descobrir qual que poderia se valorizar mais, Petrobras ou Banco do Brasil. É uma dúvida pertinente aí dos investidores, principalmente para você que foca em ações de estatais, que buscam desconto extremo e ter aí uma boa rentabilidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que na carteira de ações do canal, tanto a Petrobras e o Banco do Brasil são ações que eu possuo na carteira do canal. Perceba que o Banco do Brasil representa a minha maior posição, representando 36% de toda a carteira, e a Petrobras representa, né, a minha quinta maior posição, 7,4% de toda a carteira. De fato, são empresas cíclicas, tá? O Banco do Brasil é muito ligado ao agronegócio e a Petrobras é muito ligada ao Brent. Então, assim, pessoal, o dividendo dessas duas ações são bem voláteis. Por mais que elas paguem bons proventos a longo prazo, são ações com uma volatilidade muito expressiva. É que por isso que para equilibrar essa alta ciclicidade da minha carteira, que eu viso rentabilidade, eu acabei colocando o Itaú como uma posição gigantesca do meu portfólio. Itaú e BB Seguridade, né? Juntando aqui os dois, ó, já equilibra com essas ações cíclicas aqui que eu tenho na carteira. Porque no curto prazo, um Itaú, uma BB Seguridade pode me proporcionar um dividendo mais previsível, digamos, né? Enquanto um Banco do Brasil, uma BR Partners, uma Petrobras e Vale me traga mais crescimento, porém com muito mais volatilidade. Aliando esses dois, você reúne o útil ao agradável. Por isso que minha carteira aí constitui-se dessa forma aqui, olhando para médio e longo prazo. E não tem como negar, pessoal. Vamos começar aqui com a Petrobras. A Petrobras tem tido uma queda expressiva nas ações, né? Quando você pega aqui a cotação padrão dos últimos meses para cá, a cotação segue caindo mais de 23%. Por quê? Por conta da desvalorização do preço do petróleo. A Petrobras ela é uma empresa comoditizada, ela depende do preço do Brent. Então o Brent estava nas alturas com aquela questão da guerra dos Estados Unidos versus o Irã, aquela questão ali, né, de que o fechamento do Estreito de Hormuz fez com que o petróleo ficasse mais escasso e a procura pela commodity ficou maior. Agora que tudo meio que está voltando para os trilhos, voltando à normalidade, o preço do petróleo desabou e voltou para patamares mais parecidos que a gente viu ali, né, antes de começar esse ruído de guerra de Estados Unidos versus o Irã. E aí a Petrobras está muito bem, porque ela tem essa proteção de flutuação de preço, um lifting cost muito baixo, o que deixa ela menos suscetível a prejuízos, né, já que o mercado acaba sendo obrigado a deixar o preço da commodity para um nível alto, sendo a empresa inviabilizar a produção, fora proventos. Então, no curto prazo, você já vai ter um provento bom com Petrobras, algo que você não vai ter com o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, no curto prazo, tende a pagar um yield baixo, porque ele está sofrendo com o agro e precisou reduzir o payout. Enquanto a Petrobras não. Tá sofrendo? Tá. Mas isso aqui é só uma questão de cotação. Com esse patamar de petróleo, ela ainda vai continuar assim com o EBITDA expressivo. Mas cuidado, porque Petrobras também é bem cíclica. Em alguns momentos, como aconteceu ali no passado, ela já diminuiu o provento, já diminuiu o payout. Então, assim, essas são as ciclicidades de estatais, faz parte do jogo. Porém, a depender do preço que você paga, você consegue esses retornões imensos, ó. Petrobras, nos últimos 10 anos, retornou 1.300% de rentabilidade. Em 5 anos, retornou
363%, então são rentabilidades monstruosas, porém para quem pagou preços convidativos. Hoje a Petro está barata. Se você olha para dividendos, né? Você projeta, mediante ao seu fluxo de caixa livre, 45% de payout, a perspectiva para o ano de 2026 é de um dividendo, mesmo com a desvalorização do preço do petróleo, de 8,7% ao ano, que já é um provento muito bom. E qual que seria a expectativa de valorização da ação? Se ela simplesmente bater seu EV sobre EBITDA médio de 7 vezes, hoje ela está negociada por 3 a 4 vezes o seu EV sobre EBITDA, a sua geração de caixa, você teria um potencial de valorização na ação de mais de 100%, podendo fazer o papel dobrar de preço, tá? Então imagina se isso acontece num horizonte de 4 a 5 anos, que é o horizonte médio com papel, uma ação de blue chip demora para dobrar de preço quando ela está mal precificada pelo mercado. Então você consequentemente poderia ter um retorno só em valorização, colocando aqui numa lupa de 4 anos de, né, 18% ao ano. Soma isso com o provento e mais o crescimento. Petrobras pretende crescer a uma taxa modesta de pelo menos aí 7% ao ano para os próximos anos, no seu EBITDA, né? Dada a ciclicidade do preço do Brent. Então você tem um retorno embutido na ação de 34,62% ao ano. E a Petro, ao contrário do Banco do Brasil, no curto prazo, não sei como vai ser o longo prazo, mas no curto prazo vai te trazer mais tranquilidade. Por mais que a Petrobras seja mais cíclica, ela não está em crise nesse momento. O preço do Brent está caindo, mas não é um preço que leva a empresa à crise, como aconteceu em 2016, que teve ali a crise, né, do governo Dilma. E aí fez com que a Petrobras ficasse muito barata nessa época. Algo que também está bem barata nos níveis atuais. Agora, tratando-se do Banco do Brasil, ao contrário da Petrobras, o banco está passando por algo muito turbulento. E a culpa disso é o agro, né? O agro está tendo aí quebra de safras, o produtor rural não está conseguindo arcar com suas dívidas, recuperação judicial, aumento da inadimplência. O Banco do Brasil está passando um cenário mais nebuloso, né, do que a Petrobras no curto prazo. Mas historicamente o Banco do Brasil foi um tanto mais previsível do que a Petrobras. Mas também é cíclico, pessoal, essa que é a verdade. Você olha isso pelo dividendo, né? O dividendo do Banco do Brasil, eu vejo o pessoal falando, o yield do banco é alto. Não tanto. A gente pega aqui em momentos que o banco, de fato, você pega uma lupa de longuíssimo prazo, o yield do banco fica de 8% ao ano na média, porém com muita volatilidade no meio do caminho. Perceba que o Banco do Brasil, 2020 pagou 3%, 2018 pagou 3%. Então, assim, os momentos de comprar essas ações cíclicas são quando o resultado não está favorável. Por isso que eu acho que hoje, olhando para 3 anos ou mais, o Banco do Brasil pode dar mais rentabilidade do que a Petrobras, porque a Petrobras já está bem. O Banco do Brasil está passando por crise. O PVP do banco é de apenas 0,59. Então, para ele retornar para um patamar mais condizente, inclusive a perspectiva daqui 3 anos é que o Banco do Brasil suba o seu valor patrimonial para pelo menos ali R$ 48, supondo que o valor patrimonial da ação vai crescer os seus 9% ao ano. Então, na verdade, projetando para 2028, 2029, você está comprando um banco aí por um PVP de apenas 0,40. Para o banco retomar apenas a sua média, se o patrimônio líquido continuar crescendo, que vai continuar mesmo que o banco reporte um lucro baixo, você tem aí um potencial de valorização, uma vez valor patrimonial dividido por 0,40, você tem um potencial de valorização de 150%, ficando 50% a mais do que a Petrobras. E aí, você teria um retorno embutido na ação só em valorização do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, quando está em baixa, ele tende a se valorizar mais que a Petrobras. Vocês podem pegar até em lupas mais longas, tá? O banco ele sobe bastante, até mais que a Petro. Se pega lá do Plano Real, aquele boom de commodities que a gente teve ali do ano de 2013 a 2007, o Banco do Brasil superou a Petrobras em retorno, justamente porque ele ficou muito barato. Então o BB é aquela empresa que você tem que ficar de olho, porque quando fica barato, fica aquela pechincha. O mercado deixa o papel aí bem ridículo, né? Um preço de banana, e quem compra tende a ganhar bastante dinheiro. Claro que nada se trata de recomendação. Só que sabe qual que é a mágica no Banco do Brasil? Se você projeta uma recuperação módica, eu nem vou colocar aqui uma baita recuperação. Isso não é para você que tem lupa de curto prazo, é para uma lupa lá para 2028/2029, supondo que o banco recupere 30 bi de lucro. Perceba que eu estou sendo conservador, porque se o banco equilibrar a inadimplência, ele pode voltar a lucrar 37 bi, como estava lucrando no passado, mas tudo bem, vamos jogar aqui 30 bilhões, que daria um crescimento. Hoje o banco está tendo um resultado trimestral na faixa de 13,4 bilhões, ele está tendo um lucro anual na faixa de 13 bilhões, então simbolizaria um crescimento de lucros, veja lá, um crescimento de lucros numa lupa de 3 anos de 119%, que traria assim, um crescimento bem expressivo. Mas vamos lá, projetando dividendos, olha que legal, se você fizer um cálculo do
valor de mercado atual dividido pelo lucro de 30 bilhões, colocando daqui a 3 anos, que é um cenário razoável para Banco do Brasil, ele estaria por um PL de apenas 3,7 vezes. Se você usar o inverso do preço-lucro e projetar um payout parecido com o da Petrobras, que o Banco do Brasil, quando está num cenário normal, sem estar em crise, ele paga um payout um pouco maior. Você poderia ter um yield de 12% ao ano, superando a Petrobras. Então perceba que o Banco do Brasil, neste preço para você que visa a recuperação, pode fazer mais sentido. Está até mais barato do que a Petrobras. E aí, 25% ao ano em valorização, mais uma taxa de dividendos de 12%, e você soma uma taxa de crescimento de lucro embutida, vai de 12% ao ano, supondo a recuperação do resultado para os próximos 4 anos. Perceba que estou sendo conservador, porque se ele crescer 100% em 4 anos, você já tem mais de 20% ao ano, mas tudo bem. O retorno embutido na ação do Banco do Brasil poderia bater quase 50% ao ano na média. Então, assim, por isso que eu acho o Banco do Brasil mais barato e por isso que eu tenho uma alta exposição na minha carteira, porque eu vejo uma assimetria tanto em valorização como dividendos, né? Dividendos no médio prazo, não no curto, porque no curto o provento vai ser realmente baixo. Mas se você tem esse horizonte de recuperação, você pode ganhar bastante dinheiro com ações do Banco do Brasil, porque é o mesmo case do Bradesco, né? Ficou ali de lado durante um tempo, alta de inadimplência, quando arrumou a casa, voltou a reportar resultados melhores, o banco aí voltou a reagir bastante, tanto na cotação como nos dividendos projetados, tá? E a grande mágica aqui no Banco do Brasil também, pessoal, para além dessa rentabilidade, é justamente os dividendos de R$10 por ação. Porque pensa comigo aqui, ó, se o banco em 4 anos voltar com 37 bi de lucro, você estaria, tecnicamente, tá, tendo um LPA de 2,90. Se você projeta isso por 5 anos, você supera os R$10 por ação. Então, tecnicamente, numa lupa de 6 anos a 7 anos, tecnicamente você já ganhou todo o valor de mercado do Banco do Brasil com apenas dividendos. Então veja só, imagina você ter quase 100% do que ele vale hoje na bolsa oriundo de proventos. Então você já diluiu o seu risco em quase em zero, né? Em zero tecnicamente, porque você vai pegar esse provento, vai reinvestir. Pode ser que você não reinvista no Banco do Brasil, você reinvista outra coisa, tá tudo bem. O que importa é você ter uma boa rentabilidade. Por isso que eu acho hoje o Banco do Brasil com mais potencial. Porque se a Petro pagar esses R$10 por ação, perceba que hoje ela custa 37. E aí numa lupa de 5 anos, é com o petróleo ali a mais ou menos 70 a 80 dólares, com esse fluxo de caixa livre, no máximo ela vai pagar ao acionista, se você fizer uma conta de divisão, ó, 45 dividido por 12,89, ela vai pagar ali um LPA de 3,49. Então, se você projetar 5 anos, vai ficar um múltiplo, um dividendo um pouco maior que o do Banco do Brasil. Porém, a ação vale muito mais, então você teria um dividendo menor. Então, perceba que olhando por este ponto, por esse prospecto, né, o Banco do Brasil estaria mais barato. Por quê? Só porque ele está em crise. Já teve momentos que a Petrobras esteve mais barata que o Banco do Brasil, como aconteceu ali no ano de 2025. O banco chegou ali perto do valor patrimonial, não fazia sentido comprar. E na mesma época a gente tinha uma Petro ali negociando com múltiplo muito mais baixo. Ali, né, em 2025 a ação estava a 32, então perceba que o momento ele oscila. Mas assim, as duas empresas são boas estatais se você tem paciência e tem perfil para esse tipo de empresa, porque a ciclicidade é alta. De fato, os retornos da Petrobras e do Banco do Brasil no longuíssimo prazo, desde o Plano Real, podem superar o Itaú, podem superar empresas previsíveis, porém você vai ter que suportar a volatilidade. Então, até que ponto vale a pena, né? É você que precisa avaliar. Eu, em particular, tenho paciência para carregar essas ações para 10 anos ou mais. Quem não tem paciência, aí você vai ter que fazer uma carteira só de ações previsíveis, né? CPFL, Itaú, Engie, essas empresas que não oscilam o resultado. Agora, se você tem a paciência de colocar uma pitada de risco, um risco controlável, gerenciável, que a gente acaba chamando, você tem uma perspectiva de rentabilidade, sim, muito mais elevada, olhando no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil ou da Petrobras. Em particular, tenho as duas na carteira e acredito no longo prazo nesses tipos de companhia, tanto para o recebimento de dividendos, como também para uma eventual valorização olhando para o longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!